Seca calma. Trump adverte a OTAN e prepara os Estados Unidos para a maior operação terrestre da era moderna contra o Irã. Os estoques norte-americanos de sistemas antimísseis e munições na área do Golfo Pérsico têm se esgotado rapidamente, e a ausência de um plano B, definido por Washington na guerra contra o Irã, colocou os Estados Unidos em um dilema estratégico. A insatisfação popular mundial com a crise do petróleo vem se intensificando. Washington corre o risco de alienar uma parte considerável de seus aliados, sobretudo as monarquias do Golfo, em razão da quebra de confiança. Frente a esse cenário adverso, tudo indica que o governo americano já optou por iniciar uma operação terrestre. Semanas de ataques aéreos contínuos contra instalações militares iranianas e a eliminação de lideranças políticas não alcançaram o efeito pretendido. Paralelamente, petroleiros, portos e refinarias na região do Golfo Pérsico continuam sendo alvo de ataques. Atualmente, os Estados Unidos carecem de recursos para se desligar do conflito sem prejudicar sua reputação no cenário mundial. A resistência do Irã diante da maior potência militar do planeta indica que a nação tem se preparado para o confronto vigente ao longo de vários anos. Inúmeras instalações subterrâneas, depósitos e bunkers foram construídos por todo o território. Os Estados Unidos e seus aliados talvez não disponham de quantidade suficiente de bombas especiais anti-bunker, como a GBU-57, para neutralizar todos os objetivos. Conforme fontes públicas, essas armas foram fabricadas em número muito reduzido. As remessas corresponderam a apenas algumas dezenas de unidades anualmente. Além disso, os estoques de mísseis antiaéreos dos Estados Unidos e de seus aliados do Oriente Médio estão em declínio. De acordo com fontes de defesa, em 12 de março, as forças americanas iniciaram a redistribuição dos sistemas de defesa aérea Patriot e THAAD, do leste asiático para o Oriente Médio. Como consequência, a Coreia do Sul atualmente não possui capacidade completa de defesa contra uma possível ameaça aérea da Coreia do Norte. Em 16 de março, a Grécia anunciou que enviaria 25% de seus mísseis Patriot ao Catar. Além disso, os Estados Unidos continuam realizando operações aéreas constantes para fornecer sistemas antimísseis adicionais. O conflito persiste, os custos continuam a aumentar e os objetivos militares ainda estão distantes de serem atingidos. Os Estados Unidos enfrentam uma decisão difícil. Tentar uma reconciliação com o Irã ou intensificar o conflito na esperança de que Teherã eventualmente perca forças para resistir. Os líderes iranianos afirmaram que só aceitarão a paz se Washington atender a condições consideradas inatingíveis, como a retirada completa das tropas americanas da região e o pagamento de reparações. Os Estados Unidos nunca passaram por uma situação de tamanha humilhação e provavelmente não aceitarão essas condições. Assim, a única alternativa restante é a escalada. A situação atual mostra que, por mais superioridade aérea que se tenha, o controle do território também exige a presença de tropas no terreno. Se Washington decidiu seguir pela via da escalada, sua principal prioridade deve ser conquistar o controle do Golfo Pérsico. A destruição de portos costeiros e bases militares diminuiria as chances de o Estreito de Hormuz ser alvo de minagem ou de uso de embarcações não tripuladas. Para isso, seriam necessárias a instalação de bases avançadas nas áreas costeiras do Irã, incluindo as ilhas de Kark, Kish e Qashem, além das cidades portuárias de Bandar Abbas e Bushehr.
O aumento do número de tropas terrestres do Pentágono na região indica que uma operação terrestre provavelmente se tornará inevitável. Apesar do elevado orçamento de defesa, os Estados Unidos parecem subestimar significativamente as capacidades de resposta do Irã. O país pode estar aguardando o momento adequado para iniciar a fase terrestre da operação. O desembarque de tropas americanas em áreas restritas facilitaria ações de artilharia e o uso de drones de forma mais concentrada. Confrontos diretos também são uma possibilidade, o que poderia resultar em baixas para as forças americanas. Esse cenário poderia impactar a opinião pública nos Estados Unidos, aumentando o descontentamento e levando a uma queda nos índices de aprovação do presidente Trump. Teherã também pode recorrer a uma estratégia que ainda não foi empregada: sua frota de pequenas embarcações com mísseis, incluindo veículos kamikaze. Segundo vídeos disponíveis online, há um número considerável dessas embarcações. Além disso, o Irã tem investido e aprimorado esse tipo de tática há bastante tempo. Se essas embarcações forem utilizadas e conseguirem afundar ao menos um grande navio americano, o efeito será como uma explosão na cadeia de comando das forças aliadas. É provável que as forças iranianas tentem desgastar a força de desembarque americana. A superioridade aérea dos aliados dificultará que os iranianos operem em formações maiores, levando-os a priorizar pequenas equipes de fogo que possam oferecer um poder de ataque rápido, recuando posteriormente. Se a fase inicial da operação terrestre dos Estados Unidos não for bem sucedida, as chances de fracasso aumentam consideravelmente. Em qualquer situação, será necessário evacuar os mortos e feridos, e os Estados Unidos dependem de seu componente aéreo, especialmente helicópteros, para realizar essa tarefa. A experiência do conflito na Ucrânia mostra que drones, seja no solo, mar ou céu, são instrumentos altamente eficazes para atacar alvos terrestres, marítimos e aéreos de baixa altitude. Assim, mesmo sem sistemas portáteis de defesa aérea, os iranianos poderão destruir aeronaves à distância. Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos aliados da OTAN de que eles não querem se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, no Oriente Médio. Isso ocorre apesar de quase todos os países concordarem veementemente com o que estamos fazendo e de que o Irã não pode, de forma alguma, ter permissão para possuir uma arma nuclear. Não me surpreende essa atitude, pois sempre considerei a OTAN, onde gastamos centenas de bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, uma via de mão única. Nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, especialmente em um momento de necessidade. Felizmente, dizimamos as forças armadas do Irã. Sua marinha foi destruída. Sua força aérea foi destruída. Seu sistema antiaéreo e radar foi destruído. E talvez o mais importante, seus líderes, em praticamente todos os níveis, foram eliminados, para nunca mais nos ameaçarem, nem a nossos aliados do Oriente Médio, nem ao mundo. Devido ao sucesso militar que alcançamos, não precisamos nem desejamos mais a ajuda dos países da OTAN. Nunca precisamos. O mesmo se aplica ao Japão, à Austrália ou à Coreia do Sul. Aliás, falando como presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, não precisamos da ajuda de ninguém. Se as Forças Armadas dos Estados Unidos não conseguirem romper a resistência iraniana na primeira fase da operação terrestre e estabelecer uma zona de segurança, há o risco de a operação não obter sucesso. No conflito atual, o lado iraniano não utilizou armas de curto alcance. Isso indica que a força de desembarque pode estar vulnerável a ataques de fogo pesado, o que provavelmente resultará em baixas ao longo do tempo. Mesmo que os americanos consigam estabelecer uma posição nas áreas avançadas, o Irã mantém vantagem numérica e pode continuar enviando reforços. A presença de um inimigo em território iraniano poderia fortalecer o sentimento nacionalista e incentivar a resistência.
Mesmo com a eventual queda do governo atual, o Irã poderia se tornar um ambiente difícil para os Estados Unidos, similar ao que aconteceu no Afeganistão.